E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, diretamente de um microestado, de uma micronação. Estamos aqui em Mônaco, essa nação, esse principado que fica dentro do território da França e que tem apenas 2 quilômetros quadrados. Portanto, é tão pequeno esse território, se nós observarmos em relação a outros países, que aqui neste vídeo, nesse take onde estou eu aqui, esses prédios, alguns pertencem a Mônaco e tantos outros já pertencem à França. Então vou explicar para vocês as curiosidades geopolíticas, o perfil do país, pontos da história, do porquê deste principado ainda ser independente e algumas das peculiaridades que tornam esse destino, essa região aqui no sul da Europa tão fascinantes. Espero que vocês fiquem até o final e possam também se maravilhar com as imagens. Afinal, apesar de ser um mundo de milionários, bilionários, visitar aqui custa muito pouco, né? Se você vier de trem através da França, de Nice, ou da Itália através de 20 milhas e poder ficar aqui algumas horas vendo como que é uma vida aqueles 0,0001% da população que vive muitas vezes parte do seu verão aqui em Monte Carlo, aqui nas outras cidadezinhas que pertencem a Mônaco. E como vocês sabem, até conseguem ver, eu tenho meu trabalho de correspondente e também cubro algumas edições da Fórmula 1. E portanto, como estarei também fazendo essa cobertura ao longo desse final de semana, farei um vídeo especificamente sobre os bastidores desta cobertura que será postado aqui no canal. Então, um vídeo para mostrar Mônaco e os seus vastos 2 quilômetros quadrados, falando sobre as curiosidades geopolíticas, históricas, como eu costumo fazer, e outro vídeo dedicado àqueles que gostam do automobilismo, gostam da Fórmula 1, afinal, apesar de ser apenas um trabalhador, um mero jornalista que está aqui como um intruso nesse principado de bilionários, e essa credencial é valiosa para você poder ver um mundo diferente. E eu acredito que muitos de vocês tenham essa curiosidade, apenas por 2, 3 dias, fazer parte de alguns cantos deste principado que não são acessíveis a todos graças à profissão. Então espero que vocês gostem deste vídeo de hoje e também do que postarei em breve falando sobre a Fórmula 1 especificamente. Bom, pessoal, como eu sempre faço para vocês, vamos passar aqui o perfil do país, né, deste principado tão pequeno. Estamos aqui em Mônaco, na região do Mediterrâneo, que fica entre a Riviera Italiana e a Riviera Francesa, aqui na região de Côte d'Azur, né, a Costa Azul, assim chamada em francês. E temos um país muito, muito pequeno, são apenas 2 quilômetros quadrados. É o menor país do mundo depois do Vaticano, mas é aquele com a maior densidade demográfica. Se nós considerarmos países soberanos, independentes, Mônaco tem por volta de 18.750 pessoas por cada quilômetro quadrado, já que a população aqui é por volta aí dos 37, 38 mil habitantes, dos quais apenas aí 25% são monegascos mesmos, já que o restante, né, por volta de 70% são estrangeiros, principalmente franceses, italianos, outros europeus, americanos, pessoas muito ricas que têm as suas casas aqui, que têm imóveis ou até mesmo outro tipo de investimento aqui e passa parte do ano nessa região e parte nas suas residências oficiais. A gente vê que esse dado é impressionante porque Macau, que pertence à China, tem uma densidade demográfica maior, por volta de 20 mil pessoas por quilômetro quadrado, mas o Brasil tem apenas 23 pessoas por quilômetro quadrado. A média mundial é por volta aí de 59, 60 pessoas por quilômetro quadrado. Então a gente está falando aqui na casa do milhar, quase 20 mil pessoas por quilômetro quadrado, o que obviamente mostra como é tudo concentrado, todos esses apartamentos grandes que custam caríssimo, mas um em cima do outro, nessa região costeira muito bonita, com o mar Mediterrâneo, mas obviamente mostra a exclusividade, a dificuldade que eles têm também nessa questão relacionada à área.
Outra coisa que é muito interessante dizer é que 1 em cada 3 pessoas que vive em Mônaco é milionária, ou seja, a quantidade de dinheiro que nós temos aqui, ela é muito grande. Aí se a gente for olhar a renda per capita nominal, ela vai ultrapassar os 180 mil dólares por pessoa por ano, que é um valor assim muito alto. Obviamente que aí a gente está calculando através da média, não é uma métrica muito confiável para quem gosta de geografia, de geopolítica, para olhar a riqueza dos países, mas de fato é um país muito rico, um PIB aí de mais de 7 bilhões de dólares para uma população de apenas 40 mil pessoas, o que é realmente impressionante. Obviamente esse dinheiro se dá também pelo fato de Mônaco ser um paraíso fiscal, chamado em inglês, né, um tax haven, onde muitas pessoas deixam seu dinheiro aqui, os seus investimentos aqui, porque o imposto é muito baixo, muito menor que os outros países europeus, e aí acaba sendo um lugar mais seguro, um lugar onde vale a pena deixar essas cifras imensas para esses milionários, bilionários que tem os seus investimentos aqui, além do caso do próprio Cassino de Mônaco, que é uma localidade muito visitada pelos turistas, mas que curiosamente não pode ser frequentado e nem utilizado por cidadãos monegascos, já que há uma lei antiga, feita acho que pela princesa Caroline, de tentar evitar que os cidadãos se corrompessem com os jogos ou não perdessem seu dinheiro nos jogos. Então só os estrangeiros podem de fato entrar e jogar. Algo curioso que eu li e também achei que era mentira, mas foi realmente confirmado. Bom, pessoal, um aspecto que é super interessante aqui de Mônaco é a língua. Muitas pessoas acham que em Mônaco só se fala o francês, e de certa forma isso ainda está correto, já que o francês é uma das línguas oficiais. Mas existe também uma língua que é chamada monegasca, a língua monegasca que nós temos aqui, que é uma mistura mais ou menos do francês com o dialeto da Ligúria, essa região italiana que faz fronteira com a França um pouco antes de nós entrarmos em Mônaco. Havia, inclusive no passado, a chance dessa língua desaparecer, de se tornar uma língua extinta, mas o governo investiu para que nas escolas os poucos bebês monegascos que nascem aqui aprendessem a partir desse ensino também parte da língua monegasca, para que ela não morresse. E de fato não morreu, e em alguns lugares você até vê placas escritas com o dialeto monegasco. Por mais que muitas pessoas não falem abertamente o francês, o italiano e o inglês sejam mais amplamente utilizados, é um ponto interessante sobre a cultura local também. E a gente vê como que essa questão da língua é um ponto interessante e importante de se considerar, que tirando a família real e o próprio Príncipe Albert, né, que é um dos monegascos mais famosos que temos no mundo na atualidade, o segundo, talvez mais famoso, seja o piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc, que é nascido aqui em Mônaco, em Monte Carlo, mas não fala, pelo que eu saiba, monegasco. Ele fala francês, italiano e inglês. Então a gente vê que até mesmo quem nasceu aqui em determinado período não aprendia a língua. Hoje há esse incentivo, mas é um ponto que ficou meio esquecido ao longo dos anos e hoje tenta ser recuperado. E aí, pessoal, estão gostando desse passeio pelo segundo menor país do mundo? Então deixa aqui os seus comentários e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Ajude esse trabalho a chegar ao maior número de pessoas possível, transmitindo conhecimento gratuito a todos. Inegavelmente que do aspecto da arquitetura, do estilo de vida, da culinária, Mônaco é muito influenciada pela Itália e pela França, principalmente essa região costeira dos dois países, a região da Riviera Mediterrânea que nós temos aqui, exatamente por conta dos frutos do mar, dos peixes, do frescor dos ingredientes, no caso da comida, por tentar aproveitar ao máximo possível a vida depois do trabalho, de ir para a praia, de se encontrar com os amigos, fazer um aperitivo. Então tudo isso também está presente na cultura de Mônaco. Obviamente que aqui é ainda mais fácil do que na Itália e na França, porque aqui não existe classe pobre, né? Aqui todo mundo tem dinheiro, e muito dinheiro, e pode se dar esses luxos de não precisar ficar trabalhando o dia todo ou fazer hora extra
para se manter, ao contrário da França e da Itália, que são países que têm sim pessoas pobres, mas têm uma filosofia de vida muito parecida. Então é interessante você ver essa influência e a replicação de um estilo de vida como se fosse apenas para as elites. E apesar de ser uma área muito pequena, muito escassa, né, 2 km², Mônaco não é uma superfície plana. Ele é um país composto por muitas montanhas, muitas escarpas, muitas subidas e descidas. Então essa impressão de ser 2 km², né, que muitas vezes pistas de aeroporto pelo mundo são muito maiores do que isso, ela acaba se desfazendo quando a gente sobe e desce e vê que o país ele também tem um volume alto, ele sobe bastante e às vezes cansa, mas realmente tem estruturas muito bonitas. Esse aqui é o Museu Oceanográfico de Mônaco. Muitas vezes esses museus durante a época do GP estão fechados, mas o turismo é uma das bases da economia e por isso que, apesar de ser pequeno, você tem até que bastante coisa aqui para fazer durante 1 ou 2 dias. E aí muitas pessoas podem dizer, mas Luca, eu não sou rico para visitar Mônaco, não consigo ir para esse país, porque os preços são muito altos. Realmente o preço é muito alto, mas eu também não sou rico e viajo para cá a trabalho todos os dias. O que eu aconselho a você que quer visitar Mônaco, fique ou na França em cidades pequenas ou na Itália em Ventimiglia, outras cidades pequenas onde há o acesso ao trem. E além de economizar com a hospedagem, que na Itália e na França tem preços muito mais competitivos do que em Mônaco, você vai conseguir economizar no transporte. Afinal, vir aqui com carro não é fácil, os estacionamentos são muito caros. Então, vindo de trem ou mesmo de ônibus, você consegue por 6, 8 euros, ou seja, de 30 a 50 reais, às vezes ida e volta. Passa o dia aqui e retorna ou a França ou a Itália dormindo lá. Com certeza essa é uma opção mais econômica. Fora isso, apesar dos restaurantes aqui serem caros, há algumas padarias que você consegue comprar coisas em preço acessível, ou simplesmente você pode trazer a sua própria comida, até como nós fazemos aqui na época da Fórmula 1, porque não há restaurantes perto, não há o catering, né, que eles oferecem, né, para os jornalistas. Então a gente traz um sanduíche mesmo e se vira, porque para querer vivenciar Mônaco como vivenciam os locais, é muito difícil, você precisa de muito dinheiro, e nós sabemos que a grande realidade do mundo não é essa, assim como não é a minha, mas é possível você sim visitar com planejamento, seguindo essas dicas que eu acabei de falar. E realmente é muito bonito, né? Mônaco é conhecido por esses jardins muito floridos, muito amplos e bem cuidados que nós temos aqui para servir a população local e também a própria família real que gosta da natureza, gosta de flores. E você vê que neste momento em que há primavera, quase chegando no mês de junho, vemos uma composição tão bonita entre as flores, o mar, realmente uma localidade sim especial de você visitar. E grande parte dessas coisas, né, essas andanças que eu faço por aqui são gratuitas, você não precisa pagar nada, é só ter fôlego para subir e descer esse terreno irregular que compõe o Principado de Mônaco. As melhores épocas para se visitar Mônaco incluem a primavera e o verão, onde mais perto de abril e maio é menos cheio em comparação com a lotação dos meses de julho e agosto, quando a Europa está em férias. Mesmo assim, o clima tende a ser agradável quase o ano todo e não precisam se preocupar muito com o frio, apenas com as repentinas chuvas que acontecem aqui sempre. Então, tragam guarda-chuva. Outra curiosidade é que, sendo um país tão pequeno, não há aeroporto aqui, apenas há helipontos, inclusive um muito grande que consegue receber até 5 helicópteros, que na sua maioria recebe voos provenientes de Nice, que é o aeroporto mais próximo, mais ou menos 8 a 10 quilômetros daqui. Nice, cidade na França atualmente. E a gente vê que nesse final de semana de GP, muita gente está chegando aqui
através dos helicópteros, então é uma rotatividade muito grande de gente que vai e volta para ver a corrida, o que é um jeito mais exclusivo e obviamente longe de nós, meros mortais, subindo aqui essas pirambeiras em Mônaco. Outro ponto muito interessante e importante de se mencionar sobre Mônaco é que, por ser um país de área pequena, eles estão tentando recuperar a área do mar. Então, assim como Dubai fez, como o Catar fez, Bahrein, construindo através de ilhas artificiais ou ampliando, né, a sua costa com essas técnicas modernas da engenharia, aqui em Mônaco eles fazem o mesmo processo, obviamente que de maneira mais lenta, numa proporção menor, né, do que aquelas belíssimas construções que nós vemos em Dubai, por exemplo, ou Abu Dhabi, mas é algo que corriqueiramente também acontece aqui como uma maneira de ampliar, construir novos edifícios, novas regiões que podem ser utilizadas para outros fins no futuro e fazer com que mais dinheiro chegue por aqui. E se tratando de um principado, nós temos uma monarquia. Aqui é o príncipe Albert, né? Prince Albert de Mônaco, da família Grimaldi. Essa que é uma das famílias reais mais antigas ainda sob o controle das suas regiões históricas que nós temos na Europa. Cerca aí de 600 anos que a família Grimaldi controla a região de Mônaco. Obviamente que tivemos ao longo dos anos, ao longo dos séculos, por conta de várias guerras locais com a República de Gênova, com a França, em vários outros cenários da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a tentativa de Mônaco ser aglutinado por um dos seus vizinhos. Mas o fato é que a família Grimaldi e essa importante nobreza que está presente no país ainda controla, tendo então esses dados muito relevantes. Vale a gente mencionar que o Prince Albert, ele é muito popular perante o seu próprio povo, faz vários atos de filantropia, está em vários eventos, é um dos apaixonados também por automobilismo, que ajuda a fomentar a Fórmula 1 e também traz atenção, traz conscientização para várias causas importantes relacionadas ao meio ambiente, relacionadas à desigualdade no mundo. Obviamente que às vezes parece um pouco hipocrisia falando de um país tão rico e com riqueza tão concentrada, mas de fato ele sim é muito bem quisto pela população de Mônaco, sempre faz aparições públicas e acaba sendo uma figura muito próxima. Aqui temos o palácio dele, uma localidade bonita, uma praça assim muito elegante e também muito pequena, no alto aqui de uma das montanhas de Mônaco, que tem uma visão privilegiada de toda a marina, né, de todos esses enormes iates e barcos que atracam aqui quase todos os dias. Apesar do Prince Albert ser muito famoso, com certeza não é mais famoso do que a sua mãe, Grace Kelly, uma atriz americana que se casou com o então Prince Rainier aqui de Mônaco. Eu peço desculpa a pronúncia, mas estou fazendo tudo aqui de cabeça, e se tornou uma das queridinhas das monarquias europeias e morreu num trágico acidente, o que faria com que ainda mais a sua popularidade aumentasse, a sua memória fosse cultivada, o seu legado, algo parecido até com mais ou menos a história da princesa Diana que nós temos no Reino Unido. E vemos que é um país de governo estável, apesar de ser muito pequeno, ser muito mais fácil você controlar um país tão pequeno, com tão poucas pessoas e com tanta riqueza também. Você realocar os recursos para onde se precisa é sempre muito mais fácil, mas nada tira a beleza e a grandiosidade dessa história aí de muitos e muitos séculos deste pequeno principado nas encostas do sul da Europa. E também outro ponto que eu esqueci de mencionar, mas acredito que seja até uma obviedade para muitos de vocês, se tratando de um país entre
Itália e França, culturalmente, nós temos a religião predominante sendo o catolicismo, inclusive até uma religião seguida pela família real, apesar da liberdade religiosa ser garantida para todos os cidadãos de Mônaco, que, considerando também a população tão reduzida e quase 100% europeia, acaba sendo também cristã ou ateu, agnóstica, enfim, não temos uma pluralidade nesse aspecto, mas é algo que vale a pena também ser lembrado. Afinal, quando eu passo o perfil do país, eu passo todos esses pontos importantes para vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre a história, pessoal, ou melhor dizendo, sobre uma das lendas principais que explicam a origem do país. Essa lenda diz que em 1297, Francisco Grimaldi, disfarçado de monge, que em italiano se diz Mônaco, pediu refúgio na porta do castelo dessa região. Com uma espada escondida embaixo do hábito religioso, ele teria matado o guarda do castelo e logo em seguida o seu primo Ranier I apareceu com um grupo de nobres e conseguiram conquistar a fortaleza, se tornando desde então essa região possessão dos Grimaldi. Algo que vale ressaltar permanece até os dias atuais. Mas nesse período de praticamente 700 anos foi também dominada pelos espanhóis, pelos sardos, pelos franceses, entre outros europeus, mas que conseguiu se manter independente a partir do final da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas, que causaram uma grande confusão na configuração territorial do continente. Portanto, em 1860, com o Tratado de Viena, que nós temos o retorno da soberania monegasca e o início da história de transformações mais recentes, com o cassino, com o Grande Prêmio de Mônaco, se iniciando em 1929, além da monarquia construindo uma boa reputação para o Principado e, por fim, o status de paraíso fiscal dos milionários que tem até hoje. Mônaco, como eu falei para vocês, é uma monarquia constitucional hereditária na qual o príncipe é o seu chefe de estado, atualmente Albert II. Aqui a coroa é passada para o primogênito homem. Vale a gente lembrar que até o início do século XX era uma monarquia absoluta, mas a nova Constituição de 1911 adotou um modelo constitucionalista, onde quem comanda a administração do dia a dia é um ministro de Estado escolhido pelo príncipe e que possui 5 conselheiros que lhe dão assistência no Departamento do Interior, Finanças, Saúde, Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Relações Exteriores. O Conselho Nacional, que também é chamado de Parlamento Monegasco, é formado por 24 membros eleitos pelo voto universal. Lá eles votam as leis e determinam o orçamento do Estado, assim como demais órgãos legislativos mundo afora. Então a gente percebe que mesmo com muitas peculiaridades e mesmo sendo um país minúsculo, Mônaco segue uma estrutura parecida à de outros países monárquicos maiores ao redor do mundo. Vocês veem, pessoal, que o treino da Fórmula 1 acabou de começar e o ronco dos motores é impressionante aqui no eco que se transforma essas ruas e esses edifícios tão altos, né? Realmente um lugar incrível para visitar na época do GP. Vale a gente falar, pessoal, que em 1963, Mônaco fez um acordo especial com a sua vizinha França, no qual as leis alfandegárias francesas se aplicam também no Principado. Mesmo não sendo membro da União Europeia, vale a gente lembrar que aqui se usa o euro. E tirando o setor de restaurantes e serviços que são bastante caros, os preços de muitas coisas tendem a ser parecidos com a França e a Itália, ou até mesmo mais baratos em alguns itens por conta dos impostos menores. Tendo uma população tão reduzida, a capacidade militar também é extremamente limitada e quem é responsável pela defesa do país caso aconteça uma agressão externa é a França.
No próximo episódio dessa série, que assim como Mônaco é bastante pequena, mostrarei os bastidores da Fórmula 1 pelas ruas de Monte Carlo, além de contar um pouco mais sobre a história desse grande prêmio de quase 100 anos de existência e que tem um brasileiro como o maior recordista desta pista. Espero que gostem, continuem acompanhando as playlists e comentando nos vídeos. Forte abraço a todos e fiquem com Deus!